Oi pessoal, eu sou a Simone Seman e hoje eu estou aqui para a gente fazer a nossa aula inaugural do projeto Despertadores de Consciência. A gente vai estar conversando com vocês qual o objetivo e sobre o que vai tratar esse projeto dos Despertadores de Consciência. Eu sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, sou consteladora familiar sistêmica, passo por várias áreas de terapias e sou profissional da saúde há bastante tempo. Durante toda a minha caminhada, eu percebi a jornada de cada ser humano no seu universo emocional, nas suas dores e nos seus conflitos. Com tudo aquilo que eu pude presenciar ao longo da minha vida, eu fiquei observando o que eu poderia fazer de forma concreta e objetiva para ajudar essas pessoas. E por que não a mim mesma, né? Afinal, tudo que a gente estuda e traz de conhecimento para nós mesmos, a gente aplica primeiro em nós e depois nos outros. Então, o objetivo do Despertadores de Consciência é despertar nossos níveis conscienciais através da dor. Por isso que chama despertar dor, tanto nas dores físicas quanto nas dores emocionais. Então hoje a gente está aqui para conversar com vocês quais áreas da vida, quais áreas temáticas nós vamos estar abordando, por que temas a gente vai conversar com vocês e vai aprofundando. Em cada módulo que a gente for apresentando, a gente vai deixar aberto para perguntas, para esclarecimentos, para vocês tirarem dúvidas. A gente vai começar falando, e aí eu trouxe uma colinha aqui, sobre as áreas da vida que a gente vai estar conversando com vocês. Então, uma área que para mim é algo muito forte é identificar quais são as nossas dores físicas que afetam o nosso corpo e quais são as nossas dores emocionais. Por que uma está ligada à outra, sabe? Eu adoeço em qual esfera, primeiramente? Eu adoeço no meu mundo emocional ou no meu corpo físico? O que vem primeiro? Como lidar com tudo isso? As doenças que eu tenho, elas surgiram numa esfera de um corpo sutil meu, do meu modo de me relacionar na vida? Então esse é um módulo que a gente vai estar conversando sobre todo esse espectro de dores físicas e emocionais. Um outro módulo que a gente vai estar conversando com vocês é sobre autoconhecimento. A importância de trazer conhecimento, um conhecimento sobre mim mesmo. Quanto mais eu me conheço, como que eu funciono, como que eu reajo diante de determinadas situações na vida. Vamos supor, diante de uma situação de uma perda de um ente querido, como que eu fico, quanto tempo eu fico elaborando um luto, uma dor, uma perda? Como que eu me relaciono numa crise, num conflito, diante de um diagnóstico de uma doença? Tudo isso chama autoconhecimento, a percepção de mim sobre mim mesma. Como que eu funciono na vida? Que horas que eu posso ter os meus destemperos, abalar emocionalmente? Identificando isso traz muita força para a gente mudar a nossa forma de funcionar na vida, de lidar com aquelas adversidades que sempre vão se apresentar na nossa vida. O que eu faço com aquilo de ruim que chega para mim? Então vai ter um módulo falando só sobre autoconhecimento. Outro que a gente vai abordar, outra área da vida, é sobre sexualidade, preconceitos e tabus, que hoje está tão em alta, né? Então esse módulo é de grande importância, porque os jovens principalmente, os mais antigos principalmente, ainda têm dificuldade de entendimento sobre muitas nuances relacionadas ao tema da sexualidade, do modo de viver a sexualidade. O que é preconceito? O que é tabu? O que ainda é difícil falar sobre esse assunto? Que dificuldade nós temos na vida de abrir e falar em família sobre o tema da sexualidade. Então vai ser um módulo muito bacana da gente estar conversando só sobre esse tema. Outro módulo é sobre fé, crenças limitantes, crenças negativas, traumas. Como que eu lido com tudo isso? Como que eu identifico o que é uma crença limítrofe, que me limita de avançar, de crescer na vida? Como que eu identifico o que é uma crença negativa, tóxica, que tem a capacidade de me paralisar na vida, de me neutralizar, de roubar as minhas forças? O que são os traumas que eu vivi na minha vida, que estão em lugares profundos? Como que eu identifico esses traumas? Como que eu ressignifico eles? Como que eu faço uma autorregulação daquilo que me causou um dano grande para trazer força
para a minha vida atual. Então, um módulo bastante interessante e muito rico. Outro módulo que a gente vai estar conversando com vocês é sobre projetos, sonhos, desejos. Identificar aquilo que realmente faz o olhinho da gente brilhar, saltar na vida, né? Então, que sonhos eu tenho, que projetos eu tenho, que desejos eu tenho, o que eu gostaria de alcançar na vida, o que realmente eu dou valor na minha vida. Então, é um tema sobre identificar aquilo que dá prazer, satisfação, que faz os nossos olhos brilharem. A gente vai estar conversando sobre esse tema de trazer força, de identificar, estou no mundo hoje e o que eu preciso fazer para identificar para que eu sirvo. Eu nasci para quê? Qual o meu verdadeiro objetivo na vida? Então, um módulo de trazer muito despertar das nossas novas consciências e vislumbres por aqueles assuntos dos quais eu nem sabia que eu poderia estar olhando para eles. Outro módulo bacana vai ser espiritualidade versus religião. O que é espiritualidade? Entendam, não é espiritismo, é espiritualidade. Que ser habita em mim além do meu corpo físico. E como que eu lido com isso versus aquilo que a gente foi mergulhado na sociedade, que são as religiões. Eu preciso brigar com religiões, eu posso entender que existe uma religião certa para cada tipo de pessoa e que está tudo bem. Eu preciso necessariamente ter uma religião que me norteia na vida. Eu posso entender que existe algo muito maior de espiritualidade, que também, se eu entender esse aspecto da vida, eu também passo a ganhar força, a me conectar com algo que muitos chamam de divino, do todo, de Deus, de que faz parte da gente. Um tema subsequente que vai vir, não necessariamente nessa ordem, né? Vai ser abordando a força das leis universais. O que são leis universais ou leis herméticas? Aquilo que independe do nosso querer, do nosso discernimento, do nosso entendimento e rege o mundo, nos rege tudo que habita no nosso planeta. As leis que são universais, que existem antes de mim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem básico. A lei da gravidade. Se a gente jogar qualquer coisa, essa coisa é puxada para o chão, para o centro da Terra. É algo que independe da minha vontade. E ela existe, ela está aí, ela foi comprovada. Então, é sobre essas leis que são universais que a gente vai estar conversando com vocês também. Vamos ter um outro módulo que vai falar sobre profissão, trabalho e dinheiro. O que significa ter uma profissão ou um trabalho? O que é a energia do dinheiro? O que significa dinheiro? E a gente vai estar conversando com isso, porque muitos de nós não entendemos que o dinheiro é uma energia muito antiga e que está ligada ao nosso tempo de trabalho. Então, quanto vale o meu tempo? Tempo é dinheiro, já diziam os antigos. Então, fazer esse entendimento, trazer a compreensão do que é uma profissão, um trabalho, um dinheiro. Quando eu estou em casa fazendo as minhas atividades domésticas, é um trabalho. E a gente não é remunerado para isso, mas a gente perde tempo, gasta tempo e muitas vezes não é valorizado. Cuidar de um filho, cortar uma grama, lavar um carro, levar o cachorro para passear, tudo isso são atividades de trabalho. E muitas vezes a gente não entende que ali tem um tempo nosso, uma energia nossa ao realizar essas atividades. A todos vocês aí estão convidados a participar com a gente. Vamos ter um módulo também que vai tratar sobre família de origem e família atual, sobre as nossas ancestralidades. Da onde eu venho? Qual a minha origem? Qual a minha ancestralidade? De qual origem eu sou? De que descendência eu sou? Qual a influência da minha descendência atuando sobre a minha vida atual hoje? Por que eu constituí determinado tipo de família? Por que eu atraio para a minha vida determinado tipo de relacionamento, de amor, pessoas? Aonde isso está ligado com a minha ancestralidade, com a minha origem? Se alguém passa trabalho, passa necessidade, por que eu também estou repetindo um padrão de funcionamento que está ligado lá às minhas raízes mais profundas? Então, nesse módulo a gente vai identificar e tratar muito sobre a temática da família. Que família eu quero para mim hoje? Um indivíduo que mora sozinho, ele compõe uma família? Qual a diferença de solidão e solitude?
Tudo isso a gente vai estar conversando nesse módulo sobre família. Vamos ter um módulo também falando sobre o universo emocional. E aí muitos me perguntam, né? Simone, como que eu lido com as minhas emoções? Interfere na minha vida? Se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu tenho crise de ansiedade, a cólera, a ira, a raiva, os meus medos, as minhas tristezas. Ao identificar isso ou a origem dessas emoções, desses sentimentos, a gente consegue transformar, autorregular isso em um sentimento positivo. Por exemplo, transformar o medo em coragem, transformar a tristeza em alegria. Tudo isso a gente vai trabalhar com muita profundidade nesse módulo das emoções. Para ir finalizando, nós vamos ter um módulo só falando de relacionamento. Porque exatamente nessa era que a gente vive, a nossa maior dificuldade é sobre relacionamento. Como que eu me relaciono? Primeiramente, comigo mesmo. Muitas pessoas que me buscam na clínica, no consultório, vêm com a seguinte queixa: Simone, me ajuda a me encontrar? Em algum momento da vida, eu me perdi de mim mesma, eu virei um robozinho, um autômato, e eu acabei me perdendo de mim mesma. Eu não sei mais quem eu sou, o que eu quero, para onde eu devo ir, se eu fico nessa empresa ou se eu peço demissão, se eu continuo naquele casamento, naquele relacionamento ou separo, se eu fico sozinha ou se eu busco uma pessoa. Então, como que eu me relaciono primeiramente comigo? Como que eu me relaciono com as outras pessoas? Como que eu me relaciono com a família? Como que eu me relaciono com o trabalho? Como que eu me relaciono com o dinheiro? Então, todas as áreas da vida, tudo é relacionamento. Muito de como eu me relaciono comigo, às vezes me auto-negligenciando, não me cuidando, não tendo amor próprio, não me valorizando, isso é respingado, né? Vai reverberando nas outras áreas da minha vida. Onde uma área vai mal, a outra muito provavelmente também pode ter tendência de mal. Se no trabalho eu estou mal, às vezes eu levo questões do trabalho para dentro de casa, isso faz mal para minha família. Se eu estou mal na família, eu não consigo produzir no trabalho. Se eu estou carente em busca de um relacionamento, eu fico triste, desanimado. Como que eu me relaciono comigo também vai me dizer que tipo de pessoa eu passo a atrair para a minha vida. O universo de relacionamento, tudo, exatamente tudo que a gente faz é relacionamento. E nesse módulo a gente vai aprender, entender como que é estar no mundo e se relacionando comigo e com os outros, com as outras coisas que estão ao meu redor. Gente, essa é a nossa aula inaugural. A gente deu uma passeada geral aí pelos módulos que a gente vai estar conversando com vocês. O objetivo do projeto Despertadores de Consciência é tirar o máximo de pessoas possível daquele lugar de dor, de sofrimento, de agonia, de desespero, de não saber o que fazer e trazê-los para um lugar de, ao tomar consciência e aprender a lidar com as minhas questões, eu passo a ter saúde, saúde física, saúde emocional, passo a ter força na vida, passo a ter melhor condições de me relacionar comigo mesmo e com as pessoas. Ou seja, esse projeto é um projeto de quanto mais eu mergulho nas áreas da vida, quanto mais eu descubro sobre mim mesmo e sobre como eu estou me relacionando com tudo ao meu redor, mais condições de saúde eu vou ter, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Esse é o nosso objetivo. Todos vocês, seus amigos, seus familiares, são nossos convidados a estar com a gente no projeto Despertadores da Consciência. Muito obrigada.